Oi, pessoal, quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui a correção comentada aí do módulo 23, referente ao capítulo 9 de Ciências Sociais, tá certo? Dentro do tema Estado e Sociedade Civil, relações entre o Estado e sociedade civil. Bom, a questão de número 1 vai falar o seguinte: diferencia os meios utilizados para o exercício dos poderes político, econômico e ideológico. Bom, pessoal, ele vai iniciar a questão falando o seguinte: o poder político utiliza-se no limite do recurso da força e da violência física para assegurar a obediência dos cidadãos. Ou seja, gente, lembra que até nos capítulos anteriores nós vimos, né, que o poder político, o Estado, ele pode utilizar, né, a violência, digamos assim, para o restabelecimento da ordem. O uso da violência, o monopólio, tá, da violência é do Estado, porque é o único que é legítimo, tá, que pode utilizar a violência, né, como ele fala aqui, né, nos casos, ele trata no limite, ou seja, em casos extremos, tá, ele pode usar a força da violência física para assegurar a obediência dos cidadãos, e aqui a gente pode completar falando do estabelecimento da ordem, ok? Já o poder econômico baseia-se no controle da riqueza, ou seja, no controle daquilo que se tem, tá? Dentro do conceito de riqueza, a gente pode englobar todas as questões, né, que tratam aí, que podem estar englobadas dentro do conceito de riqueza, tá? Não necessariamente apenas o dinheiro em si, tá certo? Proporcionando, nós aqui temos recursos também, tá? Proporcionando a seus proprietários a capacidade de conseguir determinados comportamentos de quem vive sob ameaça de privações. Por fim, o poder ideológico se dá pelo controle sobre a produção e a circulação de conhecimento e informações. Ou seja, na vertente ideológica, a gente tem aqui o controle, né, da mesma maneira que se tem o controle, né, sobre a questão das riquezas no poder econômico, aqui a gente tem o controle, né, sobre a produção e a circulação de conhecimentos e informação. Então a gente tem diferenciando aí essas três esferas, né? O poder político, o poder econômico e o poder ideológico, tá certo? Essa é a resposta da questão 1. Indo agora para a questão de número 2, tá? Na história das sociedades humanas, notam-se diferentes princípios de legitimação do poder do Estado sobre a sociedade. De acordo com o princípio da vontade divina. Bom, pessoal, de acordo com o princípio da vontade divina, de acordo com o princípio da legitimidade, os governantes eles são representantes das entidades divinas. Então, eles seriam os representantes, digamos assim, né, dessas entidades divinas, tá? E eles seriam escolhidos pelos deuses para fazer o exercício disso, para fazer essa representação, tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra C. O poder exercido na esfera estatal pelos governantes realiza prescrições divinas. Porque olha o que ele está falando. Ó. Na história das sociedades humanas, notam-se diferentes princípios de legitimação do poder do Estado sobre a sociedade. Ele quer saber de acordo com o princípio da vontade divina. Então, de acordo com a vontade divina, mediante também esse acréscimo que ele deu na questão, essa explicaçãozinha, tá? O poder exercido da esfera estatal pelos governantes realiza prescrições divinas, ou seja, como se eles estivessem representando mesmo aí a vontade divina, tá? Seriam, como podemos dizer aí, podemos utilizar o termo mesmo, né, de representante, como ele nos traz, tá? Eles estariam exercendo aquilo que as entidades divinas elas passam, né? Estariam representando o poder dessas entidades divinas, né? Exercendo aí de forma na esfera estatal, tá certo? Como se fossem, então, de fato, os representantes. Então, a nossa letra aqui é a letra C. A letra A vai falar: o poder político tem sua legitimidade assegurada pela vontade popular. Ele está perguntando de acordo com o princípio da vontade divina. Os desígnios de Deus estabelecem constantes mudanças sociopolíticas? Não. Tá? As decisões divinas são constantemente contrariadas pelas autoridades políticas. Se a gente está falando, né, da legitimação do poder, nós não estamos falando de contrariedade. O poder político é derivação divina do poder econômico existente na sociedade. Resposta incorreta, nosso gabarito, letra C de cachorro. Vamos aí para o próximo exercício número 3. Vai falar o seguinte: leia as afirmações e assinale a alternativa correta. 1.
Dado que o Estado tem o monopólio legal, olha aí novamente, né, da força para assegurar a obediência dos cidadãos, não é necessário nenhum princípio de legitimação do poder político. Será? O poder político, tá? O poder econômico e o poder ideológico se influenciam reciprocamente na história das sociedades humanas. Essa daqui já podemos considerar como correta, tá? O Estado interfere decisivamente na sociedade civil, que por sua vez revela-se sempre incapaz de pressionar as decisões políticas elaboradas no plano estatal. Vamos ler de novo essa questão aqui. O Estado interfere decisivamente na sociedade civil, que por sua vez revela-se sempre incapaz de pressionar as decisões políticas elaboradas no plano estatal. Resposta incorreta. Tá? O princípio da legitimação do poder político baseado no passado histórico, ou seja, aqui a gente tem outra forma de legitimação, afirma que a continuidade da forma tradicional de poder é importante para a manutenção da ordem social. Se nós estamos falando do passado histórico, né, nessa forma de legitimação, ela afirma sim que a continuidade da forma tradicional, se nós estamos falando de algo que já foi, a gente está falando realmente de uma questão tradicional de poder, tá? É importante para a manutenção da ordem social. Então, o nosso gabarito aqui é a alternativa A, 2 e 4. Por que as outras alternativas estão erradas? Ó, dado que o Estado tem um monopólio legal da força para assegurar a obediência dos cidadãos, não é necessário nenhum princípio de legitimação. Aqui, nessa parte aqui, nós já eliminamos essa questão, tá? E o outro é o exercício, a nossa alternativa 3, o Estado interfere decisivamente na sociedade civil, que por sua vez revela-se sempre incapaz de pressionar as decisões políticas elaboradas no plano estatal. A gente já até viu que a sociedade civil ela consegue sim exercer pressão, né? Ela interfere, digamos assim, né, nas questões estatais, tá? Inclusive a gente pode citar aqui, por exemplo, os movimentos sociais, né, que exercem sim uma pressão quando os seus direitos são violados ou, né, desigualdades existentes na sociedade. Então, quando ele fala que revela-se sempre incapaz de pressionar as decisões políticas, essa questão está errada, tá? Olha aqui a justificativa. As afirmativas 2 e 4 são corretas. A sentença 1 está incorreta, pois o exercício do poder político requer sua aceitação no interior da sociedade. Ou seja, como que não seria, então, necessário nenhum princípio de legitimação do poder político? Tá? E a questão de número 3 também é incorreta, pois a sociedade civil, com suas reivindicações, influencia as decisões estatais. Como eu disse para vocês, nós podemos citar como exemplo aqui os movimentos sociais, né? Que são mecanismos que a sociedade civil tem para pressionar o Estado de acordo com a demanda. Tá certo? Vamos agora para o exercício de número 4. Sobre o Estado e a sociedade civil, é correto dizer que, bom, vamos aí ao nosso gabarito. O Estado interfere na sociedade civil, bem como a sociedade civil ela influencia nas decisões estatais. Isso é fato, gente. Tá? O Estado ele pode, por exemplo, criar leis, aumentar impostos, tá? Ele pode criar, né, a cada lei que se cria, a cada forma, né, a cada nova forma que o Estado ele cria do poder político, tá dentro do poder político, quer dizer, nós podemos falar sim que ele influencia diretamente na sociedade civil. Por exemplo, se a gente pensar num caso, liberdade de expressão, quando o Estado ele começa a censurar a sociedade, né, a liberdade de expressão da sociedade civil ele está influenciando. Quando ele cria uma lei, ele está influenciando no modo de vida da população. Tá certo? E a sociedade civil também influencia nas decisões estatais, como eu disse, por exemplo, com as suas demandas, né? Quando algum direito é violado, quando nós temos questões, por exemplo, de desigualdade social dentro da sociedade, tá? Então, assim, os movimentos sociais, novamente, né? Ressalto que são mecanismos que a sociedade civil tem para cobrar, né? Essas questões do Estado, tá? E o Estado, na maioria das vezes, ou ele vai acatar parte dessa demanda, né, parte dessas questões que a população está trazendo, ou na sua totalidade ele vai atender aquilo que a sociedade civil pede. Tá? Como justificativa, ele traz que o Estado influencia na sociedade civil, assim como a sociedade civil influencia no Estado. Como eu disse para vocês, é uma influência mútua de ambos, tá certo?
Por último, nós temos aqui o exercício número 5, que vai falar, dentre os princípios de legitimação do poder político, há os que se referem à história. Explique os diferentes princípios referenciados na história. Bom, o princípio que recorre ao passado, como foi dito numa questão que nós passamos aqui, tá? Ao passado, entende que o poder político se legitima por sua tradição. Ou seja, a gente até comentou, vou até retomar aqui, né, que está falando, teve uma questão aqui que falou, vamos ver, eu acho que era nesse exercício, que estava falando aí a respeito da questão, né, deixa eu ver, de acordo com o princípio, não, aqui é vontade divina, vamos ver aqui, de acordo com o estado do monopólio legal, da força, poder político, poder econômico, não é essa, o princípio, aqui, o princípio da legitimação do poder político baseado no passado histórico afirma que a continuidade da forma tradicional de poder é importante para a manutenção da ordem social. Ou seja, vai de encontro com o que nós estamos falando aqui, né? O princípio que recorre ao passado entende que o poder político se legitima por sua tradição, o que garantiria a harmonia social. O princípio que indica o futuro, já como a gente aqui está falando, nós falamos do passado histórico, e aqui nós vamos falar, agora ele traz a questão, né, do princípio que indica o futuro histórico. Então, o princípio que indica o futuro histórico procura justificar as ações políticas em nome de uma realidade social que supostamente será justa e melhor para todos. Ou seja, ele vai aqui, né, justificar as ações políticas por algo que vai acontecer. Por isso, né, o próprio nome futuro histórico. Então, em nome de uma realidade social que ainda não aconteceu, que supostamente, tá, ela será mais justa, né, ela será melhor para todos aqueles que compõem essa sociedade, tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa correção comentada. Qualquer dúvida que aparecer, por favor, entrem em contato comigo, mandem mensagem, tá certo? Na hora de corrigir as questões, se ficarem algumas dúvidas no ar aí, podem mandar mensagem. O que eu peço é que não fiquem com dúvidas, ok? Desde já, então, pessoal, eu agradeço, espero vocês na próxima aula e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.